nos ensina a primazia, irmão. Primazia, primícia. O que é primícia, irmão? Está lá no capítulo 3, do versículo 9 em diante de Provérbios. São as primeiras coisas, irmão. Primícia é aquilo que vem primeiro. É aquilo que vem primeiro. Não é pagar tudo primeiro, as tuas contas primeiro, o que a gente consome, as contas que são fixas e as que não são fixas, aí depois a gente devolve o dízimo. Não, irmão, não é assim não, está totalmente errado se você lida desse jeito. Não, é por isso que eu falo para vocês, eu busquei aprender tudo isso antes de ser pastor. Tudo isso antes de ser pastor. E a primeira coisa que eu fazia, separava logo. Aquilo ali não tinha compromisso com outra coisa. Aquele ali estava reservado, separado para entregar na casa de Deus. Logo, os que estão no ministério hoje, na vigência da nova aliança, devem viver do ministério. Embora a ordem levítica tenha cessado como advento é surgimento, da nova aliança, Hebreus capítulo 7, versículo 18. Os dízimos não cessaram, porque Abraão, como pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, vai apontar para Jesus. E nós, como filhos de Abraão, entregamos o dízimo a Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então a gente devolve o dízimo para Deus, viu? Para Deus. Não coloque homem, não. Embora a gente entrega para os homens, mas ele é direcionado para Deus. Aí as pessoas dizem assim: não, mas Deus não precisa de dinheiro. Mas quem está dizendo que Deus vai usar esse dinheiro? Quem precisa somos nós que vivemos no mundo capitalista. Tudo que tu vai comprar precisa de dinheiro, meu irmão. E aí quem é que sustenta a casa de Deus? Não é o prefeito Assis. Não são os vereadores da Câmara. Meu irmão, esse povo não faz parte. Não faz parte. Quem sustenta a casa de Deus é eu e você. É eu e você. Aqui não tem dinheiro de ONG, aqui não tem dinheiro de político, não tem. Aqui é eu e você que fazemos parte da casa de Deus, como filhos de Abraão, filhos de Deus, e aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente sabe administrar e semear numa terra que é uma terra de bom investimento. Aliás, aqui são homens mortais. Olha, está dizendo aqui, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aqui, quando ele diz aqui, está falando da terra. Aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, os líderes da casa de Deus. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem é esse aqui que o autor está falando? De Jesus Cristo. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou sendo grato a Deus. Não é barganhar com Deus, não é fazer uma troca. Não, é gratidão. É louvar o Senhor. É por amor. E o interessante é que os fariseus, eles inverteram esse princípio, esse valor espiritual. Vocês vão ver aqui. E Jesus repreende eles. Está lá no capítulo 23 e versículo 23 do Evangelho de Mateus. Vamos ver o que diz aí. Ai de vós, escribas e fariseus. Duas classes religiosas aqui, ó. Quem eram os escribas naquele tempo? Eram os que escreviam a lei no pergaminho. Eram os escribas. Só eles
a lei no pergaminho. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que ensinavam a palavra, mas não viviam a palavra. Aí o que é que Jesus chamou eles? Hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã. Olha como a agricultura aqui, no tempo judaico aqui, a agricultura, eles trabalhavam com agricultura. Dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que eles faziam? Eu vou interpretar para você, vou usar a hermenêutica aqui. Sabe o que eles faziam? Os escribas dos fariseus, eles devolviam o dízimo, mas essas três coisas eles não faziam, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Era aquele tipo de pessoa: não, eu estou devolvendo o dízimo, então está tudo bem com a minha vida, perante Deus e perante a comunidade a qual eu pertenço. Irmãos, são várias doutrinas, irmãos, que tem na Bíblia, são vários mandamentos. Só a lei mosaica, os 5 primeiros livros, são 613 mandamentos, irmão. De Gênesis a Apocalipse, quantos mandamentos são, pastor? 6.464 mandamentos, meu irmão. Aí as pessoas pensam: não, estou devolvendo meu dízimo. Sim, irmão, é só um item de vários que tem no bojo da Bíblia. Então, os fariseus e os saduceus, eles entregavam o dízimo, mas a misericórdia, a justiça e a fé, eles não cumpriam. E tem um monte de gente do mesmo jeito, irmão, hoje. Pastor Ronaldo, ele recebia um dízimo de uma pessoa, que ele era empresário, eu conheço a pessoa, e até sei onde é o estabelecimento dele. Era o maior dízimo da congregação do pastor Ronaldo, era 2.500. Então, se ele não bolava, se ele não mentia, porque a maioria desses empresários para devolver o dízimo é uma luta, ele ganhava 25 mil. Se não mentir, era isso, né? 2.500 é 10% de 25. Aí ele devolveu o dízimo e ele queria viver na prostituição. Não, o maior dízimo é o meu. Parece que ele estava querendo comprar Deus e comprar o sacerdote. Aí ele pensava que o pastor Ronaldo ia cair na lábia dele. Não, o pastor depende do meu dízimo, porque meu dízimo é o maior da igreja. Sabe o que o pastor Ronaldo fez? Meteu a disciplina nele. Ele pensava que o pastor ia passar a mão na cabeça dele, meteu a disciplina nele. A reação dele, não sei o quê. Aí, pastor, então eu vou sair da igreja. Mas, gente, pode sair. A porta da igreja é serventia da casa. E o cara caiu fora. Depois voltou. Anos depois voltou. Todo quebrado, né? Todo desbagaçado, né? Então, irmão, seja uma pessoa inteligente, meu irmão. Se você praticar algo da lei, que é a palavra, os mandamentos de Deus, se você praticar uma coisa só e deixar as outras, não está servindo para nada, irmão. Você está tropeçando em um item da palavra de Deus. É por isso que, para nós entrarmos no céu, não é de qualquer jeito, não, irmão. Vocês pensam que é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não, irmão. Tem princípios, tem critérios para nós entrarmos lá. Então, os fariseus e os saduceus, eles erravam aqui. Jesus chamou eles de hipócrita. A palavra hipócrita no grego, a palavra no grego significa atores. Vocês são atores, vocês são mentirosos, vocês querem viver um papel que vocês não vivem na realidade. Jesus chamou eles de mentirosos, meu irmão.
chamou ele de mentiroso. Então essa é a primeira pergunta que é feita. A segunda pergunta, ela diz assim: eu não sou dizimista porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta como dízimo. Outra falta de conhecimento. Alguns pregadores defendem que temos duas contribuições na palavra de Deus: uma obrigação e a outra voluntária. A contribuição para o governo é sempre obrigatória, mas a contribuição para Deus é sempre voluntária. Quem foi que te falou isso? Agora vamos ver o que Jesus disse. O que Jesus disse em Mateus capítulo 22 e 21? Dai a César. Quem era César? Quem era César Augusto? Quem era César naquele tempo? César Augusto, o imperador. Dai a César o que é de César, pague tributos a César e dai a Deus o que é de Deus. E como é que vai vir dizer que esse negócio de não, é uma obrigatória e a outra voluntária? Para o governo a gente tem que pagar. Se ganhar mais de 4 mil reais, aí nós temos que contribuir com os impostos. Aí para Deus não, para Deus é de forma voluntária. Viu como as pessoas não conhecem a Bíblia? Do mesmo jeito que Jesus disse: olha, cumpra as tuas obrigações como cidadão da terra, pague todos os tributos, pague a tua luz, pague a tua água, pague o teu IPTU, pague o teu IPVA se não tiver um transporte, cumpra tudo isso. Agora, a parte de Deus, cumpra a parte de Deus. Viu aí? Como é diferente do que as pessoas pensam e dizem? Onde é que está a diferença da contribuição a César e a contribuição a Deus? Sendo que nós temos que contribuir, nós temos que... Ambas são obrigadas, irmãos. Ambas. Todas as duas, nós temos que cumprir. Aí tem muita gente que está sendo reprovada nisso aqui. Você está pagando tua água? Tá. Está pagando energia? Tá. Está pagando tuas contas? Tá. E aí o teu dízimo? E para Deus? Aí a pessoa diz: não, pastor, mas Deus sabe. É lógico que Ele sabe. O que é que Ele não sabe? Se Ele tem algo dentro dele que só Ele tem e mais ninguém tem, que é onisciência. A palavra onisciência significa que Ele sabe de tudo. Ah, mas Deus sabe. Não, irmão, a questão não é Deus saber, Deus sabe de tudo. A questão é você saber, é você ter consciência, é você ter o conhecimento e praticar esse conhecimento. É diferente. É você conhecer e praticar. Aí um dia eu vi um vídeo em outro estado, não é aqui dentro do estado do Maranhão. Aí o pessoal da energia lá foi cortar a luz do irmão, que morava no apartamento. Aí ele desceu, era um prédio, e ele desceu com um amigo dele, falando em línguas, e amaldiçoando dois rapazes que iam cortar a luz dele. Aí, meu irmão, se tu não está honrando os teus compromissos, tu vem colocar Deus na frente. Aí falava em língua e amaldiçoava o homem: Deus vai te matar, não sei o quê. E o indivíduo devendo a energia, querendo usufruir da energia sem pagar. Onde é que se viu isso, meu irmão? Está totalmente errado. Se nós estamos usando, usufruindo, consumindo, nós temos que pagar, irmão. Nós temos que pagar.
Quando Paulo diz, lá no capítulo 13, Paulo diz lá no capítulo 13, Romanos, capítulo 13, versículo 7, ele diz que quando nós pagamos o tributo ao governo, estamos dando a ele o que lhe é direito. Aquilo que é direito. É isso? Eles não estão trabalhando em prol da sociedade, então nós estamos contribuindo com os nossos direitos. Estamos pagando. E para Deus é do mesmo jeito. A casa de Deus, ela precisa da manutenção. Agora, quando nós vamos contribuir, nós temos que contribuir desse jeito aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Fala assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, entendido, esclarecido, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Viu? Então a gente tem que levar com alegria. Não é emburrado. Interessante, algumas pessoas não sabem administrar o que recebem, aí elas ficam com raiva. Não, é pouco. Irmão, imagine se colocasse um muito na tua mão. Imagine se colocasse 1.200.000 todo mês, como o irmão vendia 1.200.000 todo mês. Se botasse na tua mão, você não sabe administrar nem um salário mínimo. Como é que você vai querer administrar? Não, é pouco, pastor. Aí é interessante, só é pouco para não devolver o dízimo, mas se torna muito para comprar as coisas dele. Aí eu não entendo o que a pessoa está fazendo, onde é que está com a mentalidade. Só é pouco para devolver o dízimo. Não, pastor, é pouco demais. Vai para comprar as coisas para ele ou para ela, aí se torna muito. Não, pastor, Deus sabe. É, meu irmão, toma muito cuidado. É por isso que tem muita gente enrolada, irmão, dentro da casa de Deus. Travada, as bênçãos travadas. E você pode subir, pode subir no monte, pode descer no monte, pode ir para o Monte Carmelo, Monte do Estrondo, Monte da Faquine, Monte perto de Açailândia, pode ir para onde tu quiser, pode ser qualquer profeta e profetiza orar por ti. Se tu não for fiel nisso aqui, vai ficar travado todo dia. Ah, mas Deus sabe, pastor. Pois é, Deus sabe. O negócio que não está sabendo é você administrar, porque você não sabe administrar e quer culpar Deus. Não, não devolvo o dinheiro não, porque não dá, pastor, é pouco demais. Irmão, acorda. Recebi R$5, 50 centavos está separado. Como é que eu quero ser fiel no muito, que eu não consigo ser fiel no pouco, irmão? Essa conta não bate, essa proporção não bate diante de Deus, irmão. Oh Deus, aumenta o meu salário, manda mais cliente, faz com que eu ganhe R$10.000 por mês, sendo que tu não sabe nem administrar um salário mínimo, irmão. Você não está conseguindo nem saber administrar isso, não está sendo nem fiel, quanto mais R$10.000 na tua mão. Você tem que ser fiel no pouco. Jesus diz: pode fiel no pouco, servo bom e fiel, e no muito te colocarei. Como é que ele vai te colocar no muito se tu é infiel no pouco, irmão? Se eu sou infiel no pouco, se eu não consigo vencer, parece que tem um escorpião dentro da minha carteira, parece que tem uma cascavel aqui dentro, parece que tem uma jararaca, um escorpião, algo venenoso aqui que eu não consigo devolver, ser fiel com Deus. É por isso que a gente tem que analisar as coisas. Eu não preciso, irmão. Pergunta para
Josué que convive comigo. Vê se nós vamos. Tem um culto ali, tem uma vigília ali, tem um profeta X ali. Vamos lá para Deus falar comigo. Não, irmão, pare com isso. Eu não preciso disso, não. Eu tenho respaldo com Deus, tenho intimidade com Ele. Estou procurando a servir Ele de uma forma fiel. E naquilo que eu converso com Ele, eu busco a Ele, eu tenho uma resposta para Ele, irmão. Não preciso consultar A e B, não. Eu tenho que ir lá na casa do fulano de tal, eu tenho que ir lá em outro lugar. Não preciso, não. Por quê? Porque se eu for fiel com Ele, eu tenho a plena liberdade de conversar com Ele, Ele me ouvir e eu ouvir o que Ele tem para mim. Mas tem um monte de gente aí com as bênçãos bloqueadas. Pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda, pastor. O negócio está travado. Aí você vai puxar o histórico da vida da pessoa, meu irmão. Primeira coisa, você é fiel ao dízimo? Você é fiel às ofertas? A primeira pergunta é essa. Primeira pergunta, quando chega essas pessoas para nós, assim, toda arrebentada, toda travada, toda quebrada. E aí, você é fiel aonde você congrega? Pastor, eu não sou não. Pois é. Conserte primeiramente isso aí. Aí depois a gente vai passar para a segunda etapa. É um monte de pessoa aí que chega para mim, chega para Jesuíne e ele pede oração, irmão. Chega daqui de Imperatriz, chega de outros estados e pede. Direto. Terceira pergunta. Eu não sou dizimista porque o apóstolo Paulo não orientou as igrejas a entregar o dízimo, mas orientou a oferta. Nós sabemos que são dois assuntos diferentes. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Dízimo tem o teto estipulado, que é 10%, e a oferta, não tem estipulação. Agora aprende aqui, esse princípio aqui, nunca esqueça aqui, coloque isso dentro da tua mente e nunca se esqueça. Quando eu e você, nós devolvemos o dízimo, nós estamos guardando aquilo que nós já temos, seja em todas as áreas da nossa vida, saúde, bens materiais, tudo está incluído, tudo está embutido. Então quando eu e você, nós devolvemos o dízimo, nós estamos guardando, para quê? Para que Satanás com seus demônios não roubem aquilo que nós temos. Quando nós ofertamos, nós estamos trazendo aquilo que nós não temos. Deu para entender aí? Deu para entender? Dízimo guarda aquilo que você já conquistou, aquilo que você já tem. Oferta vai trazer aquilo que você não tem, aquilo que você almeja, aquilo que você idealiza, aquilo que você planeja, aquilo que você arquiteta, aquilo que você deseja. Aprende isso aqui e nunca se esqueça. Então algumas pessoas levam em consideração isso. Não, mas Paulo não falou disso. Mas Paulo falou que eles tinham que levantar recursos para abençoar outras igrejas. Eles tinham que, embora ele não usou a palavra dízimo, mas as igrejas tinham que ter as suas manutenções para abençoar outras pessoas, outras igrejas. Usar, porém,
Paulo não usou a palavra dízimo em suas epístolas, suas cartas, mas ensinou o seu princípio, quando diz que os obreiros do Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ou 14. Por outro lado, a prática do dízimo não dispensa os crentes de serem generosos nas ofertas. Meu irmão, eu dizimo e oferta. Eu faço as duas coisas. Os crentes devem semear com abundância na vida das pessoas, e isso não é uma substituição ao dízimo, mas além dele. Vemos esta atitude, o mistério do pobre e o mistério do rico. Quem tem mais deve repartir com quem tem menos. Os ricos devem ser generosos na prática de boas obras. Aí aqui ele está falando das ofertas. Usar, porém, a voluntariedade das ofertas, conforme ensinada nas epístolas aos Coríntios, em substituição ao dízimo, não é compreender o caráter específico daquela oferta levantada entre as igrejas gentílicas para que ocorreu os santos da Judéia, em situação de emergência. 2 Coríntios 8, versículo 1 ou 4. E afirmamos, portanto, que embora o apóstolo Paulo não tenha usado o termo dízimo em suas epístolas, ensinou os princípios do dízimo, quando se trata do sustento dos obreiros. O apóstolo Paulo recorreu ao mesmo princípio do sustento dos levitas, 1 Coríntios 9, 13 e 14, quando falou das ofertas voluntárias para os pobres da Judéia. Ensinou que elas precisam ser pessoais, metódicas e proporcionais. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Não são esses os mesmos princípios que regulamentam o dízimo? E aí? Quais são os princípios? Pessoais, metódicos e proporcionais. Porque Paulo não falou nas epístolas, mas Jesus falou nos evangelhos. Mateus 23, 23, Lucas 18 e 12. E o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Ele falou. Então é no Antigo e no Novo Testamento. Então, meus queridos, eu trago mais um conhecimento para você, mais um conhecimento da palavra. Aleluia, obrigado. Da palavra. Obrigado. Certo? É por isso que quando eu falo aqui, irmãos, quando eu prego, é diferente dos pregadores que vêm. Você sabe que muitos pregadores não têm a argumentação que a gente tem aqui. A gente dá mastigado só ao ponto de você engolir. Certo? A gente dá bem mastigadinha para você, só o ponto de você engolir. É diferente. Totalmente diferente. É por isso que precisa ter um pastor. É para isso. É para ensinar. É para falar aquilo que está na Bíblia. Não é inventar da cabeça dele, mas é para falar, estudar de forma profunda, saber interpretar e repassar para vocês. Certo? Então que Deus te abençoe. Seja fiel no pouco, para que você dê espaço para Deus, se Ele quiser te colocar no mundo.